Boa noite, a paz do Senhor a todos. Muito bem-vindo a mais um podcast nessa terça-feira. E olha só, gente, essa terça-feira promete. A gente tá aqui com uma turma de peso, um trio de pastores aqui. Rapaz, eu tô bem acompanhado, viu? E eu creio que vai ser uma bênção essa noite. Então você que está chegando aí agora, vai entrando aí na TV Jacobina. Hoje nós estamos só na TV Jacobina, não estaremos aí na Rádio Jaraguá Gospel FM, mas você conecta aí, vai transmitindo essa live, esse link aí para o máximo de pessoas que você conheça, porque hoje a gente vai falar de um tema super importante, meus amados. Nós vamos falar sobre pastoreio, é isso mesmo, nós vamos entender um pouco com esses homens de Deus aqui, o que é pastorear, o que não é pastorear, afinal de contas são todos pastores, que já têm aí uma experiência, que já tem uma caminhada, pastoreando pessoas, pastoreando ovelhas, né, o povo de Deus, e hoje eu acredito que vai ser um tempo preciosíssimo. Então, pega aí esse link que você recebeu aí agora, compartilha, você que está aí no YouTube, na TV Jacobina agora, vai lá naquele botãozinho de compartilhar, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, que você pode, tá bom? Outra coisa, gente, olha só, hoje, como é um assunto tão importante, e assim um assunto que gera muitas discussões também, fique muito à vontade para vocês mandarem mensagens, para vocês mandarem perguntas, se vocês tiverem perguntas, questionamentos, se vocês tiverem os questionamentos. Também vai estar disponível não só lá, se você não quer mandar uma mensagem lá para você não se expor, não sei qual tipo de pergunta que você quer fazer. Então, você pode mandar também através do WhatsApp, vai ter o WhatsApp aí, que é o 749-8115-9760, tá bom? Você pode mandar seu vídeo, se você quiser mandar um vídeo para mostrar onde você está aí, se você está com a sua família, quiser mandar um vídeo, a gente vai passar esse vídeo aqui também, para assim abençoar a sua vida daqui e saber onde é que você está. Aí você pode mandar mensagem de áudio, a gente vai passar seu áudio aqui, ou mensagem de texto, se você não quiser aí não quiser se identificar, também você pode mandar sua mensagem que a gente vai aí guardar a sua identidade, tá bom? Mas participem, fiquem à vontade, afinal de contas nós estamos aqui para edificação do corpo de Cristo, né? Edificação da igreja. E por isso que estamos trazendo temas que normalmente às vezes se fala na igreja, né? Às vezes não, mas não com tanta profundidade por conta de tempo e tudo isso. E aqui no podcast a gente quer trazer temas específicos assim, que dê para a gente aprofundar mais um pouco, né? Degustar, se debruçar em cima da palavra do Senhor e aí aprender mais e sair com esclarecimentos e um entendimento melhor, tá bom? Não que na igreja isso não possa acontecer, mas por questões de tempo, muitas vezes não chegamos a aprofundar muito em alguns determinados temas. E esse tema pastoreio, eu acredito que é um tema muito, mas muito importante e por isso resolvi convidar meus amigos, irmãos, pastores que estão aqui comigo hoje. Vou falar o nome de cada um deles aqui, mas eu vou dar oportunidade para cada um deles se apresentar, falar de onde onde congrega, onde pastoreia, né? Eu vou dar oportunidade para ele. Mas hoje aqui eu tenho aqui o pastor Nilton, que é ali o pastor na cidade de Umburanas, na Igreja Batista Filadélfia de Umburanas. Tem aqui Edivaldir também, né, que é pastor aqui da cidade de Jacobina, meu pastor, congregamos juntos, né? E tem hoje aqui meu ilustre amigo Jackson, era pastor em Salvador e agora está aqui em Jacobina. Rapaz, ele vai contar um pouco disso daí, mas Jackson está morando na nossa terrinha agora, né? Mas Jackson também foi pastor ali na cidade de Salvador e está aqui com a gente hoje também para compartilhar sobre esse tema, tá bom? Então, fica ligado, conectado. Você que já está aí, já tem gente dando boa noite, paz e graça. Ali, tá vendo? Lucineide? Não viu o nome. Daiane Andrade também está ali. Graça e paz, Daiane. Isso aí, gente, vai entrando. Pastor Alexandro Rocha aqui, Batista Memorial em Serrolândia. Aí, ó. Tá vendo aí? Salvador, Bahia também está aí, ó, presente. Lucineide Barreto.
Ó, dona Lu, você conhece o Lucineide, né? Salvador e ali. A graça e a paz do Senhor Jesus. Antônio o quê? Antônio Carlos, eu não vi não ali. Antônio Carlos, é o pastor Antônio Carlos. Ah, Antônio Carlos, Antônio Carlos. Eu creio que é ele. Graça e paz, pastor. Vai perdoando aí, pastor, porque o apresentador aqui às vezes não enxerga direito. Só a nata aí, Vinícius Santos. Vinícius Santos, ó, só a nata, só vaso de peso. Ô, glória a Jesus. Bom demais. Vai ser chegando aí. E vocês que já deram boa noite, deu graça e paz aí, joga esse link aí para frente para que mais gente possa conectar e ser também edificado nessa noite. Tá bom? Mas mais na frente a gente vai falando mais um pouquinho. Um forte abraço, pastor Nilton. Olá, ó. Pastor Nilton, quem é? Tainã Rocha. Tainã Rocha. Amém. Ei, Glória a Deus. Luan Gomes. Alguém conhece Luan Gomes aí, gente? Gomes. Glória a Deus. Só Asa bênção. nova em peso. Homens de Deus. Asa Que bênção, nova. graça e paz. Isso aí, Luan. Um abraço, meu irmão. Semana que vem nós vamos ter Luan aqui, gente. Vamos estar falando aqui com um projeto. Luan e o pastor dele vai estar aqui com a gente. Olha, eu dando spoiler da semana que vem. Não pode. Vocês têm que ficar na curiosidade. Não Tiago pode. Dantas. Tiago Mendes, que o Tiago falou ali. Tiago Dantas. Tiago Dantas também, um abraço, meu amado. Quem mais? Tem mais? Tiago Dantas, boa noite na preciosa paz que há em Jesus Cristo. Ei, povo de Deus. Mas vamos lá e depois a gente vai ler mais o chat aí. Érica, também ali, graça e paz. Érica, Umbranas. Olha quem tá ali. E o Daí Barbosa. Boa A noite. paz, minha irmã Daí, Graças boa ao Senhor noite, Jesus. graça e paz. Ó, a mulher de Deus aí. Amém, amados? Então, eu quero dar aqui boas-vindas a vocês, a pastor Nilton, a Edivaldir, a Jackson, e vamos falar de pastoreio, né? Mas antes de falar de pastoreio, eu queria aí que vocês se apresentassem. Vamos começar aqui com o Nilton. Fala aí, Nilton, se apresente, porque talvez tenha alguém aí que não te conheça. Onde é que você pastoreia? Onde é que você está? Qual a cidade que você hoje é pastor? Onde você congrega? Se apresente aí, fique à vontade. Bem-vindo, amado. Boa noite, né, a todos, que é um prazer poder estar aqui nesse programa. Sabemos que é já líder em audiência. Espero que o Senhor ele possa esclarecer algumas coisas acerca do pastoreio. Amém. Né? E esse é o propósito de estarmos aqui, porque vivemos em um tempo extremamente difícil. Sim. Tem muita coisa que parece, mas não é. Verdade. Entendeu? O formato de Deus ele é escrito nas Escrituras, né? Sim. E aí vamos aí tentar ajudar e ser ajudado aqui Amém, nessa noite. amém. Aprender mais do Senhor através desses homens de Deus que estão aqui. Hoje eu pastoreio ali na cidade de Umburanas há 9 anos, né? Tem lá algumas igrejas, né, filiadas. Também pastoreio ali de forma interina em Capim Grosso, né? Estamos ali já em torno de 4 a 5 meses ali em Capim Grosso. E temos ajudado também na Associação Batista Noroeste, né, pregando em alguns lugares, não só na Associação Batista, mas em vários lugares Deus tem nos levado aí para servir as igrejas, né? O propósito nosso é servir aos irmãos e de alguma forma ser usado por Deus, né? Essa é a nossa expectativa e esperamos que nessa noite não seja diferente. Amém. Qual a igreja lá em Capim Grosso você está com? Em Capim Grosso eu estou lá também na Igreja Batista Nova Jerusalém. Jerusalém. Um abraço, a paz aí para todos os irmãos da Umburanas, Batista. Igreja Batista Filadélfia, filha da Igreja Batista Filadélfia de Jacobina, né? Com o saudoso pastor Márcio, que hoje está sendo pastoreada pelo pastor Wellington. Isso. Né? Então, maravilha. Um abraço, né? Para todos os irmãos aí de Umburanas, da Igreja Batista Filadélfia de Umburana e os umburanenses em geral, que está aí conectado com a gente hoje. Um abraço, gente, que Deus abençoe. Então, que o Senhor fale muitíssimo ao nosso coração. Edivaldir, bem-vindo mais uma vez. Você já está virando figurinha marcada aqui. Bem-vindo, meu amado. Você fala aí um pouco. Eu lhe agradeço mais uma vez. Boa noite a todos. Né? Louvo ao Senhor por mais essa oportunidade. Ainda mais de estar sentado com alguns homens de Deus aqui. Né? Amigos, queridos. Né? Pastor Nilton e também pastor Jackson, que conhecia de ouvir falar e há poucos dias
meus olhos viram esse homem de Deus. Você está vendo que aqui o negócio é bíblico. Já, já dei as boas-vindas a ele, a Jacobina, que ele está em casa também. Sim. E é um privilégio para mim e também um privilégio, né, tá podendo servir aos irmãos também e discutir um pouco do que se diz as Escrituras sobre esse tema tão precioso que é o pastoreio. Amém. Né? E glória a Deus, porque aqui estamos por causa do nosso sumo pastor, né, que é Jesus. Que é Jesus. Então, é um privilégio. Né? Amém. Glória a Deus. E aí, Jacques, bem-vindo, amado. Bem-vindo ao nosso podcast, bem-vindo a Jacobina. Sei que você já está aí bem inteirado da cidade, mas bem-vindo, meu irmão. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui hoje. Fale um pouco de você, de onde você é, o que você veio fazer aqui em Jacobina, se você puder falar, claro, né? Boa noite a todos. Fico muito feliz também com esse convite do Antônio e quando soube que ia participar com os irmãos, fiquei assim, ô Jesus, coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Deus é bom com a gente, que a gente possa estar entre amigos, entre irmãos amados, né? E falar de um tema tão importante para a igreja. Amém. Eu pastoreio já desde 98, né? A gente começou pastoreando em Salvador, na congregação batista, que se tornou comunidade, e depois nós fomos para Lauro de Freitas. E passei lá mais 7 anos. Quando eu te conheci, você estava em Lauro de Freitas já, não foi? Lá em 2016, foi? Isso. E lá em Subaúma, eu lembro. Rapaz, vai devagar. Pastor Jacques é jovem, viu, irmãos? Os cabelos brancos e a barba branca só são um mero detalhe. Mas é isso. E o que é que eu vim fazer em Jacobina? Primeiro, eu não conhecia a cidade, nunca tinha vindo em Jacobina, mas a gente entendeu no Senhor que tinha um novo tempo para nós. Amém. E viemos orando para entender que novo tempo é esse e qual local iríamos. Sim. A gente pensou que ficar bem perto ali ainda de Lauro, alguma coisa, mas numa oração, num tempo de oração, chegou o nome Jacobina no meu coração. Jacobina. E até então achei estranho, mas continuamos em oração. Preferi não falar com ninguém, para não ter interferência. E houve uma confirmação do Senhor para que a gente viesse para essa cidade. Amém. E aqui estamos para somar com a igreja na cidade, estamos aqui para ajudar pastores. Estamos hoje ajudando ali com os irmãos de Jocum. Né? Sim. Então, a Jocum lá com Marcos e Anéia. Então hoje a gente está ali. Jocum Destino. E a gente está visitando as congregações também para saber como podemos auxiliar, ajudar de alguma forma. Amém. Maravilha. Então vocês já conhecerem mais ou menos quem não conhecia Nilton, Edivaldo, Jackson, acredito que para muita gente é novo, é figurinha nova ainda, né? Tá chegando na cidade agora, mas homem de Deus, você que é de Jacobina, quando vê esse Jackson por aí, pode ter certeza que é um homem de Deus, um amigo que a gente tem no coração já faz não vou falar do tempo não. Tá bom? Então, gente, vamos lá? Vamos começar esse negócio? Então, eu quero começar falando sobre esse tema pastoreio, que é um tema tão importante e relevante, né? E hoje eu estava meditando, fazendo meu devocional, e aí me lembrei, né? Do tema pastoreio, me lembrei de João 10. Me veio ao coração João 10, né? E eu estava lendo sobre o pastor, né? E uma das coisas que me chama a atenção em João 10, no versículo 3 de João 10, diz assim, ó. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama cada um de suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Olha que tremendo. Eu lendo esse... Tem outras coisas que eu marquei todinho aqui. E aí, eu lembrando, enquanto eu li isso aqui, eu lembrava de um vídeo. Não sei se vocês já viram um vídeo na internet, que aí tem um cara assim, tem um monte de ovelha assim no pasto. Desculpa. Tem um monte de ovelha assim no pasto. E aí, o dono das ovelhas chega assim, manda outras pessoas lá chamar as ovelhas. Um monte de gente chama. Aí chama um monte de coisa, chama. Vai um, vai outro, chama as ovelhas, não tá nem aí. Aí chega o dono delas, é o pastor das ovelhas.
e só dá dois comandos. Todas as ovelhas vêm parar nos pés dele. Tremendo aquilo. Coisa assim que é assim que eu olhando as escrituras, olhando esse texto, eu me lembro disso, né? Então, do bom pastor, né? E nós estamos aqui, como Edivaldir mesmo falou, por conta do sumo pastor, né? Jesus Cristo, nosso pastor amado, mas ele nos deixou uma ordenança também, né? Como igreja, deixou pastores para a igreja, né? Pastores para pastorear a igreja, para a edificação do corpo. Ali em Efésios fala dos 5 ministérios, e um dos 5 ministérios é o pastoreio, né? Justamente para pastorear, para cuidar do povo dele. Lembra quando Jesus disse, né? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então o Senhor deu homens para pastorear o seu povo. Então eu quero começar esse podcast hoje, diante das escrituras que nós lemos aqui, fazendo uma pergunta para vocês, e aí a gente pode ir, cada um pode ir falando, e aí eu quero mais uma pergunta. Na verdade, são 2 perguntas em uma, né? E aí a gente vai passando a bola, porque hoje aqui, meu amigo, eu só tô Só para perguntar. Só para perguntar. Entendeu? Então você que está aí também, quiser fazer pergunta, faça. E hoje nós vamos tirar o couro desses homens aqui. Então a primeira pergunta que eu quero conversar com vocês é o seguinte. O que é, na verdade, o pastoreio? Aí por isso que eu falei 2 perguntas em uma só. O que é pastoreio e o que não é pastoreio? Né? Então, 2 perguntas em uma só aí. Vamos começar por aí? Vamos fazer o seguinte, eu vou começar com você de novo. Você gostou? Ó, Jacques gostou que ele vai ficar por último. Eu tô achando que isso foi proposital. Edivaldir, Depois você começa a pular. Depois eu começo a pular. Mas colocou nessa presta atenção que carreira. Edivaldir te colocou aí, né? Ele Você viu que Edivaldir te colocou aí. Entendi. Mas, amados, vamos começar por aí. Então, assim, cada um, eu acredito, como vocês são pastores, têm experiência já com muitas pessoas, com todo tipo de pessoas. Então, assim, creio que cada um deve ter, né, uma experiência a nos contar e a compartilhar conosco nessa noite. Então, Nilton, me fala pra gente aí para você, diante das escrituras, diante daquilo que você conhece, da sua experiência, o que é pastorear e o que não é pastorear? Na verdade, há de fato uma complicação muito grande na mente de muita gente acerca do pastoreio, né? Do vocacionado ao pastoreio. O pastoreio está muito ligado à proteção, a cuidado. E se dá uma ideia de pastor, que ficou algo agora corriqueiro, todo mundo é pastor. Né? O cara canta é pastor, o cara tem um talento é pastor. E a ideia de pastor é aquilo que o irmão já falou aqui, eu até separei esse texto de João 21, que o primeiro ponto para ser um pastor é amar Jesus. É Amém. O ponto inicial. Sim. Entende? Não é um talento ou um dom, não é uma arte de pregar, que muitos estão envolvendo com isso. E João 21, ele deixa claro, acerca do verso 16, que Jesus pergunta a Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus lhe confiou, pastoreia as minhas ovelhas. Sim. Então, a base da chamada de Pedro é a pergunta que Jesus fez a Pedro. Tremendo. Então, Jesus faz para ele, Pedro, tu me amas? Porque se tu não me amas, tu não tem como cuidar das minhas ovelhas. Sim. Porque o fundamento do pastoreio, da pessoa pastor, é amar Jesus. Porque quando eu amo Jesus, eu vou implantar Jesus nas outras pessoas. Amém. Então, a base, o que é ser o pastoreio inicial, para iniciar, já falo até, porque eu sei que muita gente, às vezes, pode estar aí com um sentimento, eu tenho um chamado, eu não tenho, eu tenho essa vocação. Por sinal, ontem eu estive aqui, e é difícil quando a pessoa sabe que o pastor chega, né, vem muitas ovelhas atrás, não é? E glória a Deus. Passando de férias, mas mesmo assim a gente não para. Ontem nós tivemos uma conversa acerca de pastoreio com um casal que eu venho
assim, por mais que eu não esteja presente, porque geograficamente eu estou distante, Sim. mas os contatos que tiveram conosco desde a juventude marcou o coração dele, ao ponto, ontem ele sabia que eu estava em Jacobina, me veio, me convidou a ser padrinho de casamento. E ele disse, o senhor é meu pastor. Falei, mas ele congrega numa igreja e tal. Sim. E ele tem realmente essa chamada pastoral, né? Aí ele disse, por que que eu sou o pastor dele? Porque foi o senhor que me diz o que é certo e o que é errado. Olha O só. senhor que me corrige. Olha só. O senhor que me orienta. E muitas vezes, mesmo nessa distância, eu tenho o senhor como meu pastor. Sim. Então, de forma simples, ele descreveu um pouco do que de fato é pastoreio. Sim. O pastoreio, ele serve, como você disse no início, aí, essa parábola ou essa informação do pastor e das ovelhas, e as ovelhas que estão no pasto, mas que conhecem a voz do pastor. Sim. Sim. Então, para se conhecer a voz do pastor, o cheiro do pastor tem que andar com o pastor. Tem que estar E junto. o pastor né? tem que andar com a ovelha. É. Tem que ter relacionamento. Tem que ter relacionamento. É. Então, nós estamos vivendo, por isso estou dizendo, uma crise muito grande acerca do Sim. pastoreio. Porque na cabeça de muita gente, pastor é aquele que sobe o púlpito. Sim. O púlpito é o último estágio. É isso aí. O púlpito, de fato, é o último estágio. Então, a gente se ensina com a vida. E- Né? Nós se preocupamos. Aí eu disse, dizendo para ele, hoje não há uma preocupação, nós queremos juntar pessoas. Sim. Então, as pessoas estão andando desordenadamente e, às vezes, a culpa não é, muitas vezes, da ovelha, porque a ovelha escuta. Sim. Não estou falando de bode. Sim. Estou falando de ovelha. Tem uns bodinhos aí no meio. Tem no meio. O bode é tranquilo, que você já sabe que vai ser bem marruada. Mas a ovelha, ela precisa ser tratada, porque a lã começa a crescer, a unha Sim. começa a crescer, começa a ter uma bicheira, e o pastor vai tratá-la. Claro. E isso é simbolicamente. Então a ovelha, ela quer escutar do pastor, eu não estou bem. Sim. Ele quer escutar do pastor, poxa, essa roupa não está legal. É o pastor que tem que dizer. Sim. Sim. Essa vida congregacional sua não está bem. Essa vida no teu relacionamento não está legal. Então a ovelha, ela quer ouvir do pastor isso. Sim. Ela quer ser ensinada. Claro. Ela ama ser ensinada. Por mais que ninguém goste de fato de ser corrigido, mas essa é a função Sim. pastoral. É apacentar. O que é apacentar é cuidar. E- É ensinar. Justamente. É proteger. É guardar. Aí a gente vai entrar em várias Várias situações, mas é isso o mesmo. que de fato leva um pastoreio, né? Aí é. o pastoreio bíblico, né? Sim. Não é isso que nós vemos. Sim. Estamos vivendo uma era onde o pastor precisa ser psicólogo. É verdade. O pastor agora precisa ser psicanalista. Estou preocupado com esse negócio. Só ser pastor não serve. Não, só ser de Cristo não serve. Há um embananamento na mente das pessoas, porque é isso que eu tenho falado. A palavra de Deus, ela vai cuidar do corpo, da alma e do espírito. Alguns podem me chamar de radical, mas é o que a Bíblia diz. Sim. Ok? Romanos 1,16. O evangelho é Sim. o poder de Deus. Não precisa infiltrar mais nada. O que nós precisamos é de pastores que cuidem de ovelhas, que vivam para o reino de Deus. Sim. Então, uma das funções, ou para mim a primordial, é apacentar. Sim. Né? Eu posso ter o dom de pregação, sim ou não. Sim. Claro que todo pastor tem um dom de ensino, Sim. mas às vezes nós comparamos um pastor que tem um talento na pregação Sim. com um apacentador. E aí a gente fica com a mente Aí, turbada. justamente. Aí o cara tem um dom de evangelista, o cara diz, eu sou pastor. É. O cara começa a cantar, para ele não congregar, que aí a gente vai entrar em outra esfera aí no instante, né, que é a questão da igreja local, Sim. a importância da igreja local, Sim. porque a igreja local é o pasto. Claro. É isso. Ontem eu recebi também de uma mensagem de alguém que eu discipulei, nós ganhamos para Cristo, né? Trabalha lá numa das empresas eólicas, que foi transferido para um lugar, Rio Grande do Norte. Está aqui o áudio dele. Ele disse, pastor, eu ainda estou comendo do pasto daí. A comida é boa. A comida tá boa. Assustante, tá assustando. O que está me segurando foi a comida que eu recebi aí. E outra, pastor, a comida que eu recebi aí, eu estou compartilhando aqui também para ver se eu bênção. sustento mais alguns. É isso. Que o negócio não está bom, não está legal. Então há uma crise existencial, como eu estou agora como interino ali em Capim Grosso, eu disse para eles, a primeira coisa para um pastor estar desqualificado para o ministério é quando ele te manda um currículo. Sim. Aí acabou. Imagina, é uma empresa. A igreja te pede um currículo. Tá os dois qualificados, a igreja e o pastor. Sim. Entende?
Então, o pastor está muito ligado, primeiro, a amar Cristo. Claro. Ele precisa entender que para ele servir como apacentador, ele precisa amar Jesus. Sim. É a primeira característica que Jesus falou para Pedro. Tu me amas, você me ama, pronto, agora você apacenta minhas ovelhas. Né? E o que não é pastor é tudo isso que você está vendo. Né? Quem gosta de comer em restaurante, todo mundo gosta. Sim. Mas a gente sabe que a melhor comida é onde é? Em casa. Porque você sabe a mulher que preparou a água, que lavou, tudo higienizadozinho, tranquilo. Quando a gente às vezes come até em algum lugar desconhecido, sem saber da procedência, o que é que dá? Dá um desarranjo. Sim. Então hoje nós estamos, a pandemia, a própria internet, as redes sociais, ela deu voz a quem não tem maturidade para falar. Sim. Então que é um todo perigo mundo isso. é doutor hoje. E isso é um perigo. Todo mundo é mestre em igreja hoje. Todo mundo é pastor. O cara abre um ponto ali, levanta o portão, joga 5 cadeiras e diz, agora eu sou pastor. Então, está complicadíssimo. Sim. Aí depois a gente vai entrar nesses detalhes, o que é, de fato, ser pastor e o que, de fato, o pastor oferece à igreja, Sim. que está aí no mínimo de 4 ou 5 pontos, que está lá em Atos 2,42. Sim. Ok? Então, tudo que nós estamos vendo aí, pastores coach, não é pastor. Cantor pastor, não é pastor. Não é? Essa mídia gospel, essa imoralidade, né? É onde eu preciso de X curtida, compartilha aí, Sim. porque a palavra de Deus, né? E aí agora o cara precisa estudar arte de pregar, precisa estudar como falar bonito no púlpito, Sim. mas o que Deus nos orientou como pastor é ser carteiro. Eu vou no correio, que é Deus, pego a carta e entrego como mensageiro. O pastor, resumindo, é isso. É isso. Ele pega a Bíblia, abre, que é a carta de Sim. Deus, e lê e explica. Essa é uma das funções, Tremendo. uma das, ou para mim, a maior, que é falar aquilo que Deus falou. Sim. Não falar aquilo que eu penso, não falar aquilo que eu acho, não falar aquilo que a moda me diz que é, que a mídia me diz que é, que a sociedade contemporânea me diz que é. Sim. Então, o pastor é um mensageiro fiel daquilo que Deus já falou. Amém. E aí, Edward? Tremendo. É difícil falar depois desse homem, né? Mas eu quero pegar alguns ganchos aí do pastor Newton, que muito interessante, né, o que ele está falando, porque ele chega a falar de Pedro, né, quando Jesus chama Pedro. E eu também, assim, queria falar um pouco de Jesus, porque a vida de Jesus, né, Jesus fazia, diz as Escrituras, o que ele ouvia do Pai. Sim. Né? Jesus também, de alguma maneira, era pastoreado, né, para pastorear, Sim. né, para cuidar. Claro. E por que eu queria falar um pouco sobre isso? Porque, e queria deixar para os irmãos que estão escutando, a gente, primeiramente, não tem como pastorear a si mesmo. Né? Não há pastoreio a si mesmo. Né? Eu pastoreio minha vida própria. Lá na carta de Judas fala isso. Hein? É isso. Na carta de Judas tinha uns aí que estavam querendo ensinar isso, né, à igreja de uma forma equivocada. Né? Assim como falou o pastor Newton, né, eu até tomei nota de algumas coisas, mas a palavra pastor, né, deriva de uma palavra do grego original, que é poimen, e na verdade aquele que apacenta. Né? O significado é aquele que apacenta. E apacentar significa conduzir a paz ou a pastos. Né? Então foi aquilo que o pastor Nilton também falou. Né? A gente recebe do Pai, né, das Escrituras, o que ele nos deu, e a gente o que faz é dar comida, né, e conduzir a esses pastos verdejantes, como disse lá também nos Salmos, né? Então, na verdade, pela pergunta, né? Sim. Sobre pastoreio, primeiro que não tem como eu pastorear a mim mesmo. Sim. Né? E pastoreio está ligado a apacentar, a conduzir, né? E também queria trazer duas coisas, porque o Senhor nos chamou, todos nós e toda a igreja, para cuidar
uns dos outros. Sim. Mas Deus levantou pessoas específicas, né, para esse ministério pastoral, que o pastor Nilton disse que ficou muito algo, para mim, perdido durante esse tempo, né, porque, como disse bem, qualquer pessoa é pastor, e por isso também a gente vê algumas coisas que estão fora de um contexto bíblico, né, porque a Bíblia fala, quando fala dos presbíteros, Sim. né, dos anciões, né, dos diáconos, falam sobre algumas qualidades da vida dessas pessoas. Claro. Né? Há alguns requisitos. Há alguns requisitos, Né? né, para aquelas pessoas que foram chamadas Sim. ao ministério pastoral e não a cuidar, porque todos nós devemos cuidar uns dos outros, né? É o que o Senhor nos chamou a fazer, né? Mas o Senhor chamou algumas pessoas específicas, né, com um ministério específico que está nas Escrituras, com alguns requisitos específicos, como disse bem o pastor Nilton, né? Sim. Se inverteu as coisas e hoje pensam que aquele que fala bonito, né, que é eloquente, que tem um bom carisma, né, porque subiu no púlpito e pregou bem e tocou muitas vezes na emoção, né, em algo superficial, não é pastor. Sim. Né? Assim como o Nilton falou, você também está falando a mesma coisa, nesse sentido. Uma das coisas que me incomoda muito, por exemplo, é quando as pessoas ligam, faz um link aí de que para pastor, ele é pastor, ele tem que ser um bom, vamos dizer assim, uma boa oratória, um excelente pregador, né? E pelo que eu entendo, pastor, no caso aí, a primeira coisa que ele tem que fazer, como o Nilton acabou de nos colocar aqui, é que primeiro tem que amar Jesus. É claro. E como você está acabando de colocar, amar Jesus e ter um chamado por Jesus. Claro. Pelo Senhor. Assim como Jesus falou para Pedro, ó, tu me amas? Tá bom, então você apacenta minhas ovelhas. É por isso que, como você está falando do texto de Timóteo, né? Existem os pré-requisitos para esse chamado. Claro. Para que essa pessoa se enquadre. Jesus não disse a Pedro, tu me amas, prega para minhas ovelhas. Ele mandou cuidar. Isso. Mandou apacentar. Né? Claro que, como o Nilton mesmo colocou, claro. A maioria dos pastores, claro, porque quando tem um chamado, estuda, se prepara, né? Então, consequentemente, ele aprende. Claro. É necessário. Ele aprende a falar, ele aprende o conteúdo para ensinar. Claro. Né? Ele não só tem um chamado, ele tem que ter o conteúdo para ensinar. Totalmente. Mas às vezes o que você não tem. O que você não tem, justamente. Claro. Só que o que muitas vezes acontece e muita gente cai nisso, eu já muitas vezes já caí nesse engano de o Divaldir está pregando, e aí Jackson prega, Nilton vai pregar, e aí eu fico comparando, né? Esse é um pastor melhor por causa da pregação dele, não, aquele pregou melhor, então aquele vai ser um pastor melhor. E eu acho que deixar claro que não é isso, né? Até porque dentro do pastoreio, né, eu acho que é algo também pertinente de falar, porque até em Efésios Paulo fala sobre isso. Vocês agora, né, eu até separei esse versículo aqui em Efésios 2,19, que diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha só. Né? A igreja é a família de Deus. A igreja não é uma empresa. Sim. Né? A gente tem que ter isso bem claro. Né? E na família tem o quê? Tem pais e tem filhos. É isso. Né? Então, o sentido disso aí, de cuidado, quem cuida, né? Nosso Pai eterno, né? Ele cuida de nós. Sim. Amém. E o pastoreio, né? Se não tem esse amor que disse o pastor Nilton, né? E essa visão que a igreja é a família de Deus e não uma empresa que eu vou ganhar para exercer uma função, sim, entende? E que se eu não ganho, né, eu não exerço. Ou isso se misturou muito e por isso que há muita discrepância nisso. Claro. Porque, infelizmente, tem muitos pastores que passam fome e tem outros que têm em muita abundância. Nada, né? Em dinheiro, né? É isso. Né? Então, é só para colocar algo, sim, também, que pastoreio está ligado à família.
né? Amém. Que é a família de Deus, que é a igreja. Amém. Bom, vocês estão vendo que vai render aqui. Já tem, se você já tiver alguma pergunta aí, se você quiser já fazer sua pergunta, fique à vontade. Jackson, e aí, Jackson? Misericórdia. Esse negócio da política não foi uma coisa Mas graças a Deus pela colocação do pastor Newton, pela colocação do Edivaldir. E é muito bom a gente passar às pessoas o que é realmente pastoreio. Quando falo de pastoreio, me vem em mente o Davi. Né? O Davi. Eu acredito que o Salmo 23 dá uma ideia muito clara sobre pastoreio. Né? Quando ele coloca lá, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Agora é interessante que ele está falando de quê? Está falando de ovelhas, mas ele está falando de algo que ele cuida, que ele desenvolve, que ele trata. Sim. E que, olhando na nossa ótica, é o que temos que fazer com as ovelhas. Porque as ovelhas pertencem ao Senhor. O Senhor nos incumbiu de cuidar dessas ovelhas, de apacentar essas ovelhas. E o nível que o Senhor espera do nosso apacentamento, do nosso cuidar com as ovelhas, é o mesmo nível que Jesus teve. Ele coloca um padrão, estabeleceu um padrão que eu não posso fazer da forma que eu acho, da forma que eu penso, da forma que eu acredito, ou da forma que eu aprendi em alguma escola de teologia. Desleixadamente. Tem um padrão que ele estabeleceu. Claro. E se a gente for pegar o texto que você acabou de ler há pouco tempo, de João 10, Sim. a coisa fica num nível muito claro. É. Ou seja, o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então aí ele começa esse trabalhar de Jesus, começa a trazer para nós uma consciência da responsabilidade que temos de cuidado, de apacentar. A questão, acho que o pastor Nilton colocou quando falou assim, o púlpito é o último estágio. Né? Eu achei interessante porque eu lembro de uma analogia que eu ouvi do meu pastor uma certa época, quando ele estava iniciando na fé, e aquilo me chamou a atenção. Ele disse assim, eu poderia daqui pegar uma mangueira e tentar encher várias garrafas. Que serão cheias. Talvez, e ainda com muito De desperdício. cima do púlpito você está falando, Sim. né? Claro. Talvez e com muito desperdício, Sim. as que estão na frente. Claro. E as que estão atrás. Claro. Então ele falou, nosso trabalho, isso marcou muito, porque ele falou, nosso trabalho como pastor é pegar cada uma e Colocar o suficiente o suficiente. para cada um. E aquilo me marcou porque eu comecei a refletir, como é que vamos pastorear? E, logicamente, a gente pastorear do púlpito ou simplesmente na congregação é fácil, porque ali a gente está bem arrumado, a gente está perfumado, a gente está lindinho, a gente está tudo no padrão. Tá tudo organizadinho. Tudo organizadinho. É. E como é você no seu dia a dia? Como é você em casa? Porque assim, Jesus estava com eles, Sim. convivendo com eles. Então, o pastoreio de Jesus não envolvia um local específico para uma pregação. Existia a expressão da própria vida dele. Porque o cuidado ultrapassa o se ensinar ou se mostrar algo, mas que ele possa ver. Então eu entendi que se eu fizesse da mesma forma, eu ia ter complicações, mas também os resultados sairiam muito bons. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a trazer discípulos para nossa casa. Ver a forma que eu trato minha esposa, a forma que eu trato meus filhos, a forma... E o resultado foi assim espetacular. Uau. E eu ouvi um testemunho de um irmão, pastor também hoje, e ele falou assim, rapaz, eu não te conhecia. A gente passou no encontro de pastores e nos conhecemos ali. Oi, tudo bom? Tudo bem? No encontro de pastores é aquela coisa muito rápida. E alguns discípulos nossos, estavam numa cidade, ele passou para essa cidade e a gente transferiu para esse serviço que ele estava. E aí, uns dias desse, passando conosco aqui, ele falou, rapaz, eu aprendi a amar vocês, porque eu estou enxergando vocês pela ótica dos seus discípulos. Então, assim, quando a gente faz um trabalho que é, logicamente, complexo, porque você está exposto, Sim. mas se a gente é o que tem que ser, isso traz um peso. Além de ser um peso de vida, de responsabilidade, Claro. vai fazer com que essa ovelha seja bem cuidada e possa transmitir outro. Amém. Então, para mim, pastoreio é apacentar, cuidar, mas o referencial maior é a vida. Sim. Né? É a nossa vida. E o que não seria pastorear é simplesmente eu não querer o compromisso com ele
eu querer o que ela possa me dar. Claro. A própria Bíblia também nos cita, né? Sim. Aqueles que se Os aproveitam. benefícios, né? Isso, da Que lã querem a lã da ovelha, né? A lã da ovelha, né? Claro. E que, na verdade, a gente, infelizmente, como também já foi dito aqui, tem muitos. Né? Mas eu vejo que esse tema é muito importante para a gente ajudar. Sim. E também entendendo o seguinte, nós como pastores discutindo esse tema, nós estamos aqui, não somos os melhores. Estamos aprendendo uns com os outros Claro. e nos colocando também a ajudar outros também com esse tema. Amém. Se me permite, Antônio, Que só tremendo. ler, Fala, só pode ler uns falar. versículos Pode aqui, ler. porque também perguntou o que não é pastorear. Sim, sim. Né? Em 1 Pedro, no capítulo 5, Pedro fala um pouco, né? E ele diz assim: portanto, suplico aos presbíteros, né, aos pastores que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participantes da glória que será revelada. Olha o que diz Pedro: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. Primeiramente, que o rebanho é de Deus, não nosso. Que responsabilidade, né? Você cuidar o que é de Deus, né? Cuidando dele, não por obrigação, né? Então, o que não é pastorear, né? Se eu sou obrigado, não é pastorear. não é pastoreio, né? Mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesses em ganho ilícitos, né? Ou sorte da ganância. E aí eu lembro que Jamê, né? Nilton conhece também, Jackson, né? Jamê, ele sempre diz aos pastores, sempre ensina que o ministério ele não é fonte de lucro, Claro. né? Nem financeiro, nem emocional, nem de nenhuma maneira. Jamê disse que se o pastor está no pastoreio, está pastoreando porque ele está tendo um lucro de alguma maneira, ele disse que o pastor está no lugar errado, né? Porque o pastor ele dá vida pelas ovelhas, né? E é interessante que Antônio leu, ele conhece, não tem como pastorear sem conhecer, né? Ele conhece as ovelhas, ele conhece as ovelhas que ele pastoreia, né? É interessante que eu já escutei gente dizer assim, não, e teu pastor disse, não, meu pastor um pastor de YouTube, entendeu? Que é da rede social. Eu já escutei de gente falar. Misericórdia, entendeu? Mas é verdade. Uma pessoa que segue no Instagram, eu já escutei gente falar. Disse, quem é teu pastor? Eu disse, não, meu pastor é fulano de tal. Eu disse, e como? Não sabe nem quem você é. Como é que é teu pastor? Né? Não tem como. Né? Agora, voltando aqui, nem por ganho ilícito, né? Então, se eu estou porque eu ganho, não é pastorear, isso, né? Mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, né? Então, não somos senhores, né, de ninguém, na verdade, não dominamos a vida das pessoas, claro, né? Porque são ovelhas do Senhor, né? Mas servindo de exemplo ao rebanho, né? Então, se também não há exemplo, não há pastoreio, né? Eu não tenho como pastorear, até porque o sumo pastor Jesus diz muito bem lá em Atos 1:1 que Jesus começou, né? Que escrevia ao Teófilo todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, a vida de Jesus sempre foi do nosso sumo pastor exemplo. Exemplo em tudo. Né? Então eu queria também colocar isso aí, né? Do Tremendo que não é isso. pastoreio, né? Amém, amém. Que é aquilo que Jackson falou, né? Tem a ver com a vida, né? Tem que ser exemplo, tem que ter testemunho, tem que ter vida, na verdade, né? Que tremendo. Ó, Thay Marinho, lá de Florianópolis, também está conectada com a gente, mandou um zap aqui. Disse que tá mandando um abraço para Jackson. Thay é esposa de Paulo, lembra? De Paulo, que serviu com a gente lá na Jocum Destino, lá em Senhor do Bonfim. Tá conectada aí também, lá de Floripa, direto de Floripa, tá vendo aí? Mandando um abraço para todos vocês. Tá junto aí, colado com a gente.
Amados, o negócio aqui tá ficando bom, viu? Tá ficando bom. E olha, tem mais coisa aí pra gente falar, tem mais perguntas pra gente fazer. E eu quero já aqui partir para um outro patamar, vamos dizer assim, um outro nível, né? Jacques falou que o nível foi elevado, né? Aí então o nível foi elevado porque o padrão é Jesus. Então vamos elevar o nível aqui também da nossa conversa. Eu coloquei aqui uma situação para a gente assim. Pastor, o pastoreio, essa é uma função. Alguns de vocês, Nilton e Edivaldir também, em algumas outras palavras, falam um pouco sobre isso. Essa é uma função somente do pastor pastorear. É uma função somente do pastor ou a congregação pode pastorear? As ovelhas também podem ajudar nesse pastoreio, né? Exercer essa função sendo da congregação. Isso falando no caso de igreja local, né? Claro. Como o Nilton falou. A igreja local, Nilton é pastor lá na igreja em Umburanas, na Igreja Batista Filadélfia, né? Então, Nilton é o pastor dessa igreja, né? Nilton é o pastor, é o líder, é aquele que você acabou de colocar aqui, que é o que tem que dar exemplo em tudo, como padrão, o mesmo padrão de Jesus, né? Mas, para a gente entender, como Nilton começou a fala dele falando assim, hoje muita gente quer ser pastor, tem gente que qualquer um pode ser pastor, mais ou menos, e na verdade de fato o que Nilton falou, tem razão, mas congregacional, nesse pastoreio, o pastor, ele precisa de pessoas para estar do lado dele para ajudar esse pastoreio, ou essa função somente do pastor? Posso... Pode ir. Para ver se diminui o peso. Vocês que decidem aí por onde vai começar. Vai, Jackson. Pronto, diminui o peso, não. Você não quis ficar por último maior, né? Amém, gente, amém. Vai, Jackson. É interessante essa questão, porque assim, quando você está com congregação pequena, né? Que você consegue ter acesso de um cuidado bem específico com todos, é bem interessante. Agora, quando você tem uma congregação, que você, lógico, como pastor, você conhece todos as suas ovelhas, mas você sabe que as ovelhas precisam de uma atenção bem mais específica. Então, eu acredito que um trabalho com grupos menores, quando você tem o que é uma situação? Você tem uns 3 grupos pequenos. Certo. E essas 3 pessoas você chama para junto, começa a caminhar com você, começa a orientar, na minha mentalidade, é importante para ajudar no pastoreio. Sim. Porque elas vão poder indicar ao pastor, tem situações aqui que elas vão poder resolver. Claro. Eu lembro do próprio Moisés. A gente sabe que Moisés, quando julgava o povo, era uma situação terrível. Né? Imagine um homem só, todo aquele povo. Né? Alguns milhares de milhares, né? Aí o Jetro vê aquilo ali e fala, rapaz, você não está fazendo bem nem para você. Claro, nem para o povo. Nem para o povo. Sim. Então divide em grupos menores. Né? E as causas mais complexas, né, vêm a você. Sim. Então, lógico, qual é o trabalho de Moisés? Ensinar bem, orientar bem aqueles que estavam diretamente a ele. Sim. Para que pudesse ensinar o povo. Claro. E lógico, num serviço de pastoreio ele vai acompanhando ali e realmente ajudando. Logicamente é um auxílio ao pastoreio, não é a transferência do pastoreio. Claro, isso é importante. Não é Bota a perna pra cima. Aleluia. É um trabalho intenso, claro. Você precisa realmente, só que logicamente, para que o rebanho seja bem acolhido, ele tem que estar fazendo esse trabalho e também participando, né? Eu lembro da situação que aconteceu comigo em uma certa época, que a gente vinha trabalhando num certo local com pastores e a nossa orientação foi essa, ou seja, nós somos pastores, temos grupos menores, tudo bem. Então o que é que os pastores vão fazer? Então a gente vai, toda semana a gente vai estar num grupo daquele, participando, ouvindo os irmãos, né? E participando daquele contexto, vai sendo na minha casa, vamos lá e tudo. Mas temos pastores que não iam nos grupos menores. Então o que é que ele fazia? Orientava os outros auxiliares dele e não aparecia. Claro. Então, Olha só. Só que se gerou o quê? O nosso pastor não presta atenção na gente, o nosso pastor não participa. Olha o exemplo.
Né? Questão do exemplo que você falou, que a gente Então, falou. isso tendeu a uma divisão. Sim. Por que tendeu a uma divisão? Porque ele não pastoreava. Ele não fazia o que deveria ser. Ou seja, tem pessoas que estão auxiliando, elas não são as pastoras, o pastor. Elas estão representando o pastor, mas o pastor está ali, ó, Claro. cuidando, olhando a